Boas noites a todos. Muito obrigado ao Presidente da Secção, Luís Pedro Pimentel, por me ter convidado para estar aqui neste vosso jantar de Natal. Quero deixar também um agradecimento a todos os que desempenham funções com relevo, seja nos TSDs, na JSD, na Câmara Municipal, que aqui estão também, e cumprimentar de forma muito particular o Presidente da Digital, Alberto Machado, que é também o Presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, de resto como o seu antecessor, que eu muito estimo, Domingos Dias, que aqui está connosco também neste jantar. A minha mensagem de hoje tem de ser primeiro dirigida ao Sr. Presidente da Câmara, o engenheiro Carlos Jorge Magalhães, que interveio agora mesmo e que deu hoje uma belíssima notícia aqui em Alijó. Eu lembro-me bem o que sentimos no país e no Governo na altura, quando pudemos dispensar a Troika, chegar ao fim do programa e agradecer muito a ajuda que tinham dado, mas poder andar pelo nosso pé no dia seguinte. Não quer dizer que tudo o que sonhamos está aberto para poder realizar. Convém sempre atender à realidade. As coisas não viram de um dia para o outro ou da noite para o dia, mas vai uma diferença muito grande entre ter de cumprir um programa muito apertado, como é seguramente o programa do PAEL, que impõe obrigações muito estritas e que deixa muito pouca margem para o resto, e conseguir fechar esse programa é certamente muito importante para o futuro de Alijó. Primeiro porque dá o exemplo de ter conseguido corrigir o excesso de endividamento. Como disse muito bem, não é acabar com a dívida, mas é corrigir o excesso de endividamento. E com isso também arranjar algum espaço de manobra, um pouco mais de liberdade para fazer escolhas para o futuro. E eu espero que essas escolhas para o futuro, aqui em Alijó, possam ser feitas com o engenheiro Carlos Jorge à frente da Câmara Municipal de Alijó. Em primeiro lugar, porque é muito justo que seja assim, porque sobre ele recaiu uma parte muito importante desta tarefa de colocar as finanças do município em ordem. Mas, em segundo lugar, porque, como ele disse muito bem, o sonho que tem para a sua terra está agora mais perto de se poder concretizar. E isso exige, da parte de todos, um apoio grande, um envolvimento grande, que eu tenho a certeza que não lhe faltará aqui no PSD de Alijó, mas, sobretudo, que não lhe faltará em todos os seus municípios, porque eles reconhecem não apenas o esforço que fez, mas, sobretudo, o facto de ter sido bem-sucedido e, como disse bem, de ter conseguido fazer as coisas sem malabarismos, sem truques, que é a melhor maneira. É atacar os problemas de frente e tentar resolvê-los da melhor maneira possível. Tenho a certeza que tem aqui uma equipa muito motivada consigo e que nos ajudará com isso também a mostrar que temos autarcas de grande nível, que temos em todo o país, e que, sendo um grande partido nacional, o PSD não esquece que foi sempre, desde a primeira hora, um grande partido autárquico também. E realmente está a fazer um ciclo, a encerrar-se um ciclo em que se assinalam os 40 anos sobre as primeiras eleições autárquicas democráticas. Eu ainda há uma semana estive aqui em Chaves, perto, portanto, de Alijó, justamente a recordar esses momentos. Nós, ao longo destes anos, talvez por termos estado mais próximos de regiões que ficaram mais esquecidas durante muitos anos, temos uma consciência muito clara do que é que o desenvolvimento das nossas terras foi conhecendo com o poder autárquico democrático. Eu lembro-me bem, e creio que aqui todos se recordarão, da diferença imensa que era o país que tínhamos em 1990.
1976, logo a seguir ao 25 de Abril, e aquilo que foi resultado nestes anos todos de muitas administrações ao nível do poder local que transformaram a vida das nossas localidades, das nossas aldeias, das nossas vilas e das nossas cidades. O PSD, em toda esta região, tem uma história que pode orgulhar-se de apresentar a qualquer pessoa. Os governos andaram e desandaram, mas não há dúvida que os autarcas conseguiram sempre lutar pelas suas terras e, de um modo geral, apresentar um bom resultado. Nós agora poderemos olhar para o futuro e esperar que os nossos municípios, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, possam trabalhar com um pouco mais de instrumentos do que têm tido até agora. E isso é importante para o futuro. Eu espero, sinceramente, que aquilo que tem sido anotado e que ainda hoje foi sublinhado pelo Primeiro-Ministro, a necessidade de avançar com uma reforma descentralizadora mais ambiciosa, possa realmente concretizar-se. Não há dúvida nenhuma que nós hoje temos, em domínios tão diversificados como a saúde, a educação, a cultura, a área de todo o apoio social, seja às pessoas mais carenciadas, seja às pessoas mais idosas, temos municípios preparados para poder dar uma resposta capaz. Mais capaz do que aquela que temos conseguido dar em termos nacionais. Porquê? Porque está mais próxima das pessoas. E quem está mais próximo tem sempre uma noção mais adequada de qual é a resposta que deve ser encontrada. Não é em Lisboa que se sabe qual é o melhor horário para o atendimento do centro de saúde, qual é o melhor currículo escolar que as escolas do concelho ou de um conjunto de concelhos devam privilegiar. Quem é que, efetivamente, vai acumulando oportunidades para ter apoio do município, da Segurança Social, das organizações da sociedade civil que apoiam os mais carenciados, são aqueles que estão mais próximos das pessoas, aqueles que realmente têm uma noção mais razoável do que é que significam estas necessidades e de qual é a melhor maneira de responder a estes problemas. Isto não quer dizer que exista uma espécie de lavar de mãos dos governos relativamente a estes assuntos. É evidente que as orientações gerais continuarão a ser definidas pelos governos e pelas decisões que emanam de leis da Assembleia da República, fixando as regras, fixando a bitola do que é que se pretende oferecer em termos de resposta pública. Mas depois a resposta em concreto tem de ser encontrada pelas instituições que estão mais próximas das pessoas, da vida das pessoas. Há coisas que as câmaras não podem fazer, é evidente. Porquê? Por uma questão de escala. Precisaríamos de uma escala maior para poder responder. Há equipamentos, há organismos que servem gente de muitos concelhos. Não pode ser um concelho, uma câmara, a dispor sobre o que é melhor para os concelhos vizinhos. Quando essa escala é maior, é evidente que a resposta tem de ser encontrada ou ao nível articulado dos municípios, das chamadas SIMs, ou então tem de responder mesmo o Governo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, é assim. Senão a UTAD ficava com a Câmara Municipal de Vila Real, não faz sentido. A UTAD não serve o município de Vila Real, serve toda a região e, evidentemente, todos os alunos que vêm de fora da região também. Portanto, não pode ficar no município. Mas há alguma razão para que as escolas do ensino básico e secundário não tenham na organização da sua programação escolar, nos tempos escolares,
no apoio que devem dar mais a umas áreas ou a outras curriculares? Há alguma razão para que não seja aqui no município de Alijó a discutir o que é melhor para as crianças aqui em Alijó? Ou para os doentes que vão ao centro de saúde? Não há nenhuma razão para que isso não aconteça. Nós apresentámos, na discussão do Orçamento de Estado, que teve lugar nos últimos 2 meses, várias propostas justamente para poder concretizar, a partir de 2018, portanto, a seguir às eleições autárquicas que serão na parte final do próximo ano, um novo ciclo de competências e atribuições por parte dos municípios. Infelizmente, nessa altura, a maioria que hoje governa o país chumbou tudo. Tudo. Não houve nem uma proposta que tivessem aprovado. E agora, como já chumbaram tudo, já conseguem vir dizer que vão começar a tratar na Assembleia da República da descentralização e querem que a gente também colabore. E nós lá iremos colaborar, evidentemente, porque, como eu disse esta semana no Parlamento, nós não governamos para quem está no governo. Nós governamos-nos a pensar nas pessoas, orientamos-nos na política a pensar no país. Não é no governo, nem no Partido Socialista, nem no Bloco de Esquerda, nem no Partido Comunista. E, portanto, lá iremos, no Parlamento, voltar a apresentar as mesmas propostas que eles chumbaram. Parece que desta vez são capazes de aprovar algumas. Vamos ver. Eu espero que sim, porque era muito bom que, tendo tantos autarcas qualificados no país, tendo os próprios municípios hoje um corpo técnico que não tinha há anos atrás, as câmaras municipais hoje têm gente tecnicamente mais preparada também nos serviços para poder dar conta deste recado. E depois, porque da mesma maneira que há muitos anos era importante lutar para ter o saneamento e ter a eletricidade e ter os caminhos arranjados e ter as coisas arranjadas nas localidades, esse tempo está cumpridíssimo e hoje é importante lutar por ter outras coisas que os municípios podem realmente oferecer. E mais podem oferecer sem que isso custe mais dinheiro do que já custa hoje ao Estado. Portanto, se pudermos ter respostas melhores sem que isso custe mais dinheiro, porque é que a gente não há de dar essa responsabilidade aos municípios? Eu espero que, portanto, as eleições de 2017 possam iniciar um ciclo novo, autárquico, nestes 40 anos de poder local, em que os municípios possam vir a desempenhar um papel ainda mais relevante no bem-estar e no desenvolvimento das nossas terras e das nossas populações. Finalmente, uma palavra apenas sobre o futuro que nós desejamos para o nosso país e para os portugueses. Não é por estarmos no Natal que temos de olhar para o futuro com olhos de quem se preocupa com as coisas. Nós, no PSD, sempre tivemos olhos de quem se preocupa com as coisas das pessoas, com as pessoas. Infelizmente, no passado, já muitas vezes, tivemos de governar em circunstâncias muito difíceis e isso ainda nos aconteceu nos últimos anos. Mas a gente lá dá conta do nosso recado e, como é evidente, fazemos o que é preciso para que as pessoas possam viver melhor e olhar para o futuro com mais otimismo. Eu não perderei tempo, até porque nas intervenções precedentes já se fez algum balanço disso, mas, sobretudo, não, dizia eu, não perderei muito tempo a falar dessa época, porque essa época, como se costuma dizer, transitou em julgado. Quer dizer, já houve eleições, as pessoas já se pronunciaram sobre elas. É verdade que quando ouvimos o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, eles estão sempre a falar desse período porque querem escrever a história de outra maneira. Mas a história não se escreve como as pessoas querem, escreve-se como é, não vale a pena andarmos sempre a voltar ao mesmo, e, portanto, eu saltarei por cima disso e gostaria de dizer uma coisa rápida sobre o futuro. Hoje em dia está muito na moda dizer-se que o futuro é muito incerto e que a realidade é muito complexa. E é, não há dúvida quanto a isso. Mas isso só nos sugere que é muito importante saber o que é que queremos. É mesmo assim?
As pessoas, quando não sabem o futuro, e até certo ponto ainda bem que não se sabe, se soubéssemos sempre o que segue à frente, a vida não seria como é. Faz parte da vida a gente não saber o futuro, como é evidente. Mas uma coisa é não saber o futuro, outra coisa é não saber o que se quer, que é uma coisa diferente. Nós sabemos o que queremos do futuro e sabemos o que não queremos. O que é que nós não queremos do futuro? Isso é mais fácil dizer. Não queremos um futuro que nos volte a trazer os mesmos erros do passado. Não queremos um futuro que nos traga um espartilho ainda maior do que aquele que tivemos em termos de contas públicas, com certeza que não. Não queremos um futuro que nos possa trazer o afastamento daqueles que, confiando em nós, podem cá investir e ajudar-nos a crescer. Não queremos um futuro de conflitualidade. Não queremos um futuro de injustiça e de desigualdade. Não queremos nada disso. O que é que nós queremos? Queremos ter a oportunidade de poder ser um país com mais justiça social. Não é fácil, porque Portugal é um país com muitas injustiças sociais há muitos anos. Não é de agora, é de há muitos anos. Um dos que tem mais injustiças na Europa toda. Gostaríamos, portanto, que o Estado pudesse ser mais efetivo nas políticas que desenvolve, sobretudo nestas áreas sociais, que é onde nós damos às pessoas a possibilidade de elas realmente poderem fugir um bocadinho das limitações de partida que enfrentam, uns porque vêm de famílias que têm menos recursos, outras porque estão em sítios mais distantes, onde não abundam as coisas, as oportunidades. Não é para se ser feliz, porque quase que eu diria que se pode ser feliz em todo o lado. Pode-se ter um estado de felicidade em quase todo o lado, mesmo com muitas necessidades, as pessoas podem ter momentos de felicidade. Agora, a gente sabe que para termos um futuro de acordo com aquilo que são as nossas exigências, as nossas ambições, ter possibilidades de gerar investimento e rendimento ajuda muito à felicidade. Não garante só por si a felicidade, senão os ricos eram todos felizes e não são, mas ajuda muito, temos de convir. Portanto, ser um país de rendimento mais elevado, ter um rendimento maior para depois poder distribuir, isso é útil. Não queremos andar para trás e ser um país mais atrasado e mais pobre, queremos ser um país mais desenvolvido, com mais riqueza. É assim. Como é que se faz isso? Ora, nós estamos habituados a fazer isso em democracia e dentro de um regime de uma economia social de mercado. É aquela que temos. Quer dizer, ao contrário das economias estatizadas, que deram muito mau resultado em quase todo o mundo, nós queremos ter uma sociedade em que as pessoas possam decidir tão livremente quanto possível e desde que invistam no seu mérito, na sua formação, na sua qualificação, possam escolher desenvolver as suas capacidades da melhor maneira possível. Cada pessoa decidirá de acordo com aquilo que acha melhor para si própria. Desde que respeite a liberdade dos outros, desde que respeite as regras da comunidade, evidentemente, cada um deve poder escolher da melhor maneira possível. Uns desejarão ser funcionários públicos, outros empresários, outros agricultores. Cada um deve escolher em função daquilo que gostar, do seu talento, das suas possibilidades. O que é que se espera do Estado? Que melhore, à partida, as oportunidades para o maior número de pessoas. É assim, nem todos têm as mesmas oportunidades. Nem todos temos os mesmos talentos, não podemos todos fazer a mesma coisa, desejar todos a mesma coisa. Mas nos talentos que cada um tem, se as oportunidades forem distribuídas por todos, então é suposto que depois as pessoas sejam responsáveis por aquilo que vão fazer no futuro. O Estado sempre deve garantir a toda a gente o mínimo de dignidade,
qualquer que seja a escolha que cada um faça. E há pessoas, como a gente sabe, que entre talento e sorte conseguem muito na vida, e há outras que às vezes tudo parece correr mal, não há uma coisa que saia certo. Ora, é para isso que o Estado também serve. Tem um seguro social, tem sempre de se garantir alguma dignidade na maneira como as pessoas fazem a sua vida e acabam a sua vida. Mas uma coisa é garantir essa dignidade, e há muitos países que não conseguem. Outra coisa é dizer o que é que cada um deve fazer e o que é que cada um deve escolher. É esse princípio de livre escolha que preside ao tipo de economia que nós temos. Não são os governos que nos dizem o que é que a gente tem de fazer. Aonde é que tem de investir? O que é que dá dinheiro e o que é que não dá? Porque disso o Estado não sabe nada. São as pessoas que sabem. E os que não sabem têm de arriscar. A ver se acertam. É assim em todo lado. Esse é o tipo de sociedade que nós temos. Queremos que ela possa ser mais justa e que nos permita gerar mais rendimento para o futuro, para podermos escolher cada vez com mais liberdade. Aquilo que nós temos vindo a observar neste último ano em Portugal é que, sem que o país de um dia para o outro tenha ficado rico, porque não herdámos de ninguém, como sabem, no último ano, não se descobriu para aí assim petróleo, nem outras coisas que de repente nos fizessem pensar que podemos começar a gastar por conta de rendimento que há de vir no futuro. Nada disso se passou. O que se passou é que se começou a arriscar um bocadinho mais, a distribuir o que estava mais ou menos amealhado. Eu percebo que quando se muda de governo é preciso também dar uma certa folga, respirar um bocadinho mais fundo, descomprimir um bocadinho. Isso às vezes não faz mal a ninguém. A pergunta que se põe é se não haverá aqui um certo exagero, se não se está a correr riscos demasiados. Já algumas vezes chamei a atenção que me parece que estamos a correr mais riscos do que devíamos. E digo isso porque, quando olhamos para outros países que tiveram um passado recente muito parecido com o nosso, esses países têm sido, do modo geral, mais bem-sucedidos do que nós. E nós estamos a ficar um bocadinho para trás. Um bocadinho por conversa, porque se quer fazer uma conversa mais simpática, perdendo-se o foco no médio e no longo prazo. Está-se, portanto, a viver mais o dia-a-dia e a investir menos no futuro. Mas isso é como em tudo. É como nas famílias, como nas empresas. Quem se preocupa muito com o dia-a-dia vai gastando o que pode, o que tem em caixa e o que o fim do dia lhe vai permitindo. Aqueles que gostam de planear um bocadinho melhor as coisas, a pensar no futuro, se querem ter mais do que têm hoje e não estão só a fazer contas ao que vão herdar, se realmente querem ampliar as suas possibilidades, então têm de fazer mais qualquer coisa do que é habitual para depois escolher lá mais para a frente. Quando nós levamos a sério o país e os portugueses, o que queremos dizer é que não estamos apenas a olhar para o dia-a-dia. Porque, a olhar para o dia-a-dia, ninguém precisa de governos. Não é preciso escolher governos. A gente lá se vai governando o melhor que pode. Os governos são importantes, coletivamente, quando olham mais para o futuro. E olhando para o futuro, a gente tem de saber o que é que quer desse futuro. Se queremos ficar mais ou menos como estamos hoje, então está bem. Já sabemos, se acontecer alguma coisa lá fora, a gente cá leva pancada. Porque não nos estamos a proteger de qualquer coisa que possa ocorrer lá fora. E cá dentro, enquanto o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda aceitarem aumentar uns impostos para que o déficit vá baixando e se mantenham calados enquanto não há dinheiro nos serviços públicos para gastar, a coisa lá vai correndo. Não é muito mau, também não é bom, mas não é muito mau. A coisa lá vai andando. O que não vamos é ter grande coisa diferente disto lá para a frente. Porque se queremos ter mais qualquer coisa do que temos hoje, temos de fazer por isso.
Temos de nos esforçar, temos de fazer pela vida. E no PSD, nós sempre quisemos fazer pela vida. E sempre olhámos para o futuro. Quer dizer, não gostamos de ser o simples caseiro que vai amanhando as coisas. Queremos olhar com um pouco mais de ambição lá para a frente. E isso não está a ser feito. E por isso é que estamos a crescer menos do que estávamos a crescer há um ano. Isso está a gerar menos emprego do que se criava há um ano. Estamos a atrair menos investimento do que se atraía há um ano. E, sobretudo, estamos a pagar mais por aquilo que devemos do que estávamos a pagar há um ano. O que é uma chatice, porque a gente deve muito. Ora, isto é um bocadinho pior, porque quando comparamos com os nossos vizinhos, aqui ao lado em Espanha, o resultado não é esse. É melhor. Eles estão a crescer para aí 3 vezes mais do que nós. E nós estamos a pagar pelo que devemos mais do dobro do que eles. Então parece que o modelo aqui não está a ser muito bom. Talvez devêssemos ser um bocadinho mais exigentes e ambiciosos. Isto nota-se a propósito de muitas coisas que parecem vulgares, mas não são. Ainda há pouco tempo, sucederam 2 casos que espantam realmente. Primeiro, aconteceu com a área da educação. Tivemos resultados de relatórios internacionais muito importantes que foram avaliar a qualidade, digamos, do nosso sistema educativo entre 2012 e 2015. E os resultados foram muito bons. Quer dizer, quando comparados com os resultados anteriores e quando comparados com os resultados que outros países na mesma altura tiveram, os nossos foram muito melhores. E passámos debaixo da média para cima da média. Parece bom, é uma boa notícia. Como era uma coisa do tempo em que o PSD tinha estado no governo, o atual governo só viu nisto os defeitos. Mas ainda a taxa de retenção dos alunos é muito elevada, disse o ministro. É muito mau. Ainda há muitos alunos que ficam retidos. E a minha pergunta é, mas alguém tem dúvida que nós todos desejamos que não haja muitas retenções? Eu também gostava que houvesse poucas retenções. Seria sinal de ainda maior sucesso educativo. Os alunos, para passarem de ano, precisam de ter um professor que goste deles ou de um professor que queira saber se eles sabem o que é preciso. Porque se for para acabar com a retenção pura e simplesmente, é fácil. A gente diz assim, ninguém fica retido, toda a gente passa de ano. Eu tinha um tio meu que tinha e tenho, felizmente, que ele ainda é vivo, costumava dizer, eu não sei porque se discute tanto o sistema de avaliação no ensino superior. Os alunos deviam entrar num ano e, ao fim daqueles anos, deviam sair obrigatoriamente. E, no fim, a universidade passava-lhes um diploma. Não era preciso nem ir aos exames, nem nada, só iam se quisessem. Também não havia chumbos nenhuns. A malta todo o ano passava. Lá é que não podia ficar. No final daqueles 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, o que demorar o curso, a universidade passa um papel a dizer, olha, este senhor esteve cá de tantos a tantos e neste teve aproveitamento, naquele não teve. E pronto. E depois, no fim, outorgava o curso se aquilo tivesse sido cumprido favoravelmente. Se não tivesse sido, depois cada um que pagasse, que se esforçasse e que pagasse para poder ter direito ao respectivo curso. Se nós quisermos que as pessoas passem de ano, seja no ensino básico, seja no ensino secundário, seja no ensino superior, sem avaliar, sem ter exigência, é fácil. Faz-se uma lei e diz, ninguém pode chumbar. Pronto. E o país passa a ter muito sucesso educativo. Está o caso resolvido, mas como não é esse o nosso modelo de qualificação, nós temos de nos empenhar em reduzir as taxas de retenção, melhorando o apoio aos estudantes, evidentemente, mas esperando que eles também se possam esforçar por ultrapassar as suas dificuldades. Tem de ser assim. As taxas de retenção nos últimos anos começaram a baixar, o que deve significar que as políticas não eram más. Os resultados em matemática, em ciências e em literacia passaram debaixo da média para cima da média. E as retenções têm vindo a diminuir.
a taxa de abandono escolar diminuiu muitíssimo. Quando eu cheguei ao governo em 2011, a taxa de abandono escolar precoce era quase de 30%. Quase 30%. 28%. Quando saímos, era de 13,7%. O objetivo era chegarmos a 2020 com 10%. Não parece mal. Mas o Ministro da Educação, que nesses anos teve a responsabilidade por estas políticas, que foram agora avaliadas com bons resultados, foi acusado, pelas forças que hoje governam o país, de ter destruído a escola pública. Eu, se estivesse a andar a acusar alguém durante 4 anos de destruir a escola pública e no fim aparecessem estes resultados bons, que mostram o contrário, eu tinha vergonha. Ou pedia desculpa, ou, como se costuma dizer, saía de fininho, a ver se ninguém reparava, a ver se ninguém se lembrava das acusações absurdas que eram feitas. Havia uma outra acusação que era feita. Nós estávamos a desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. Eu, por respeito ao vosso jantar, não darei exemplos sobre isso. Mas direi apenas que o homem que era responsável por desmantelar o Serviço Nacional de Saúde foi agora chamado para tratar da saúde da Caixa Geral de Depósitos. É uma coisa estranha. É uma coisa estranha que desqualifica as acusações que eram feitas justamente pelos partidos que compunham a então oposição e que agora estão no governo. Nós gostamos de passar do governo para a oposição sem andar a fazer estas tristes figuras. E, portanto, vamos continuando a dizer aquilo que pensamos, da mesma maneira. Da mesma maneira. E depois deixaremos que os portugueses possam ajuizar disso, quando for caso disso. E não temos medo da forma como os portugueses nos irão avaliar. Termino apenas dizendo uma coisa que me pareceria muito importante. Era que, apesar de agora o Partido Socialista estar no governo, que mostrasse algum respeito pelas instituições democráticas. Porque tem faltado, ostensivamente, o respeito pelas regras da democracia. Em democracia, nós respeitamos as decisões da maioria, mas respeitamos também as minorias. E a oposição. Nós não desqualificamos nem o governo, nem a oposição. Devemos respeitá-los. Quando o Parlamento questiona o governo dentro da sua função de fiscalização do governo, o governo deve responder. Não é uma questão pessoal, compreendem? Ninguém está aqui a perguntar se fulano deve responder ou não deve responder a cicrano. Isso é irrelevante. Quando o Parlamento questiona o governo e exerce as suas funções de fiscalização, o respeito democrático impõe que o governo responda. Este governo nunca responde. E o Primeiro-Ministro, em particular, acha, com a sua bonomia, que, em vez de responder, não fica mal dizer umas graçolas. Então fazem umas graçolas. Gosto muito da sua gravata. O seu cabelo está muito engraçado. Coisas assim deste género. Deste género, não são estas coisas, porque eu não tenho muito jeito para fazer esse papel. Mas, na verdade, quando não se responde às perguntas que são feitas, oralmente, por escrito, o que se mostra é uma falta de respeito pelas instituições democráticas. Nós temos assistido a um exercício ostensivo de falta de respeito democrático, sempre que estamos olhando para o sistema financeiro e bancário a tratar da Caixa Geral de Depósitos. O atual governo não responde a uma única pergunta que se lhe faça sobre isto. Mas depois, ou o governo, ou a administração que se demitiu, mas que ainda lá está, só pode ser uma destas duas entidades,
todas as semanas põem nos jornais aquilo que se recusam a responder ao Parlamento. A gente pergunta, há um plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos? Não há resposta. Não há resposta. Não é, não há resposta. Não respondem. Mas os jornais, volta meia volta, dizem, há um plano, são capazes de fechar cerca de 160 ou 180 balcões. Quais balcões? Aonde? Com que critério? Para ter que rendibilidade para o Estado? A isto o Governo não responde. A administração da Caixa não responde. Mas depois, de forma anónima, põe nos jornais coisas que a gente não sabe se são verdadeiras, se é para testar e ver se as pessoas acham que aquilo é bem ou é mau, se é para despistar e para não dizer o que é certo, e depois andamos a semana inteira a discutir coisas que a gente não sabe se são assim, se não são, e pergunta ao Governo, ouça lá, esta coisa que apareceu no jornal, isto tem pés e cabeça, isto é assim? Não respondem. Tornou-se fundamental, dizia-se, recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos. Eu, quando fui Primeiro-Ministro, capitalizei a Caixa Geral de Depósitos. Pusemos lá 900 milhões de euros em híbridos financeiros e 750 milhões de capital. Até hoje, portanto, eu fui o único Primeiro-Ministro que pôs dinheiro na Caixa. Porque até hoje, este Governo é um verbo de encher. Fala, que tem uma operação, que está tudo previsto, está tudo autorizado, está tudo... Passou um ano, ainda não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não. A administração que escolheram, que nomearam, demitiu-se. Diz o Primeiro-Ministro que foi porque ficaram aborrecidos com uma lei que o Parlamento aprovou. Parece assim uma coisa um bocadinho estranha para citar o Primeiro-Ministro, que alguém se demita porque o Parlamento aprova uma lei. E, em particular, uma lei que lhes dizia para fazer uma coisa que eles fizeram. Portanto, não deve ser esta a verdade. Não sei se teremos de aguardar por mais algumas edições jornalísticas para saber se sabemos a resposta a isto. Porque o Governo continua a não dizer e a administração a não responder. Era muito importante proceder à recapitalização da Caixa. Ela deveria ocorrer o mais tardar até ao começo do último trimestre deste ano. Depois o Governo decidiu que afinal já não fazia este ano, que era para o próximo ano só. Depois já não era só para o próximo ano, era só depois de fecharem as contas da Caixa, que só podem fechar a 31 de março. Mas como a Caixa tem uma grande complexidade, as empresas que têm este tipo de complexidade até só fecham contas em maio, nem é normalmente em março. É só ali para maio. Agora, afinal, já veio outra informação. Isto é o que dizem os jornais, que a gente, aos membros do Governo, não os ouve falar destas coisas. Agora já veio outra informação. Afinal, já há luz verde para a primeira fase. Agora já há uma primeira fase, que pode ocorrer até ao final deste ano. E imaginem, esta primeira fase é para reconhecer perdas e reduzir o capital. Agora já não é para aumentar o capital, é para reduzir o capital. Eu acho que se isto se estivesse a passar com qualquer outro governo, não havia quem calasse os socialistas. E bem, porque isto é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha completa. É uma falta de respeito pelas instituições democráticas. Estar num debate com o Primeiro-Ministro, a quem fazemos estas perguntas cara a cara, e de quem não se obtém uma resposta, e no dia seguinte vê-se no jornal, e 2 dias depois outra no jornal, que a gente não sabe se é informação que preste ou não, mas só pode ser dada pelo Governo ou pela própria administração que ele nomeia, é uma falta de respeito completa pela democracia. É dos tempos que vivemos. É dos tempos que vivemos. Esperemos que o Natal, que costuma ser uma época em que sentimentos nobres vêm mais ao de cima, que as nobres qualidades da democracia portuguesa possam aparecer também pelas bandas da maioria e do Governo.
e que possa o Governo e a sua maioria olhar para 2017 de uma forma inteiramente diferente daquela que fez no ano que agora termina. Que possam, independentemente das escolhas que façam, assumi-las com clareza para a gente saber o que é que se está a decidir. É um direito que os cidadãos têm para que o Parlamento possa exercer as suas funções. A maior parte das pessoas que votou nos partidos que escolheu espera que eles possam defender os seus pontos de vista. É assim a democracia. Não é em quem é que votaste? Olha, a ti não respondo. Não me interessa. Tu votaste lá no Bloco de Esquerda, eu a ti respondo. Para ti tenho uma resposta. A ti não. A ti não respondo. Não me interessa. Há muito que aprender, pelos vistos, e a mim só me surpreende que tantos anos envolvidos sobre uma experiência democrática que devia estar amadurecida no nosso país, estes comportamentos ainda existam em Portugal. E eu espero, portanto, que este espírito natalício possa contagiar as consciências democráticas que devem existir, com certeza, ali pelos nossos governantes e pela maioria na Assembleia da República. E esse é o meu voto natalício. Que o ano de 2017 traga mais responsabilidade política, mas também mais consciência democrática do que nós temos visto ao longo do ano de 2016. Carlos Jorge, um grande abraço. Espero que o ano de 2017 seja aqui também, em Alijó, um ano para fazermos boas comemorações e que o futuro, sem o endividamento excessivo, possa trazer realmente mais liberdade, que não seja para usar de forma irresponsável, mas que seja para usar de forma responsável. Liberdade com responsabilidade deve dar uma longa vida e, com certeza, um melhor futuro. É isso que eu desejo a todos também aqui esta noite. Apetite já não devo precisar de recomendar a ninguém. Um abraço.